Então vamos dar continuidade aí, essa parte da unidade 2 aí de diâmetro, circunferência, área transversal e área basal, e vamos falar então propriamente do que é o diâmetro à altura do peito, o diâmetro à altura do solo. Então qualquer lugar do mundo, a nomenclatura vai se basear em diâmetro à altura do peito e diâmetro à altura do solo, óbvio, cada um em sua língua. Então se você for nos Estados Unidos é DHS, tá? Então, considerando o fuste de uma árvore, toda vez que a gente determina tronco, tronco é tudo, tá? Com galho, com folha e tudo. Fuste é a parte comercial, tá? Então isso tem umas questõezinhas. Como a parte ali no DAP já não tem muito galho, muita coisa, a gente determina de fuste, tá? Mas basicamente tem essa diferença. Podem-se tomar várias medidas de diâmetro ao longo do fuste. Lembra que eu falei lá naquele desenho? Você não existe só o DAP e ela não é uma medida. Você pode medir o diâmetro que você quiser e você vai entender que dependendo do cálculo que a gente for fazer, a gente vai fazer várias medições de diâmetro nas árvores. No entanto, o mais usual é medir o diâmetro com casca à altura do peito. Por quê? Por que com casca? Por que que esse é o padrão? Se alguém te perguntar assim, o que é o DAP e não escrever que é DAP sem casca, você obrigatoriamente vai associar que é o DAP com casca. Porque senão, todas as vezes que a gente fosse medir ou fazer qualquer estudo, você teria que chegar na árvore e tirar a casca. Então, dessa forma, quando alguém te diz DAP, você sempre vai raciocinar que é o DAP de uma árvore com casca. Por mais que seja uma mirtácea, que praticamente não tem casca, se vocês observarem eucalipto, jabuticaba, que são todas mirtáceas, você vai perceber que a casca é muito fininha. É a medição feita com aquela casca fininha, tá? Então o DAP tem esse padrão. Para você dizer que o DAP foi medido sem casca, você obrigatoriamente tem que escrever DAP sem casca. Então, a preferência de você medir a altura do peito, né, tem um porquê você medir a altura do peito. Se você medir no solo, medir mais alto, medir várias coisas. Primeiro que você não mede muito mais alto, porque você tem pessoas que não têm uma estatura muito grande, teriam muita dificuldade para medir mais alto. Isso tem que ser facilitado, tem que ser ergonômico, então tem N coisas aí. A altura do peito, os instrumentos de medição de diâmetro são facilmente manuseados. Tá? Então, como eu já disse, se fosse muito mais alto, seria difícil a pessoa conseguir chegar para medir, e se fosse muito mais baixo, você teria um problema ergonômico. Em muitas árvores, as deformações normalmente presentes na base do fuste das árvores estão bem reduzidas à altura do peito. Tá? Então tome cuidado só no seguinte, a gente vai explicar no desenho para frente que algumas vezes a árvore tem sapopema, que são aquelas raízes bem altas. Então o certo é você tirar essas raízes e chegar até a árvore e medir, tá? Mas porém a gente sabe que muitas vezes não tem como retirar a sapopema. Tá? Então vocês vão ver no desenho mais para frente como a gente faz para medir essas árvores tortas, bifurcadas e tudo. O que entendi é que vocês entendam que muitas deformações que ocorrem na árvore ocorrem tipo longe do 1,30, né? Estão mais na base da árvore. Tá? Vocês vão entender quando bifurca no 1,30, como bifurca abaixo, a gente vai ter uma parte mostrando todas essas coisas aí. Interessante que vocês entendam que esse foi também uma das características para se escolher o DAP. O termo altura do peito, a gente não pode chegar e falar, o que é a altura do peito? Não. Existe uma medida e um lugar referencial. Então, baseado no sistema internacional, no Brasil, o DAP é medida 1,30. Porém, essa medida ainda não foi, como que eu vou dizer, de forma democrática adotada no mundo inteiro. Então, cada país usa o seu. Portanto, é bem complexo você fazer um trabalho de diâmetro e comparar com o de outro país. Você não pode fazer isso. Tá? Então, trabalhos de diâmetro, de distribuição geométrica feitos no Brasil têm que ser comparados com o trabalho do Brasil. Por quê? No Brasil, como eu já disse, a gente mede a 1,30. Porém, nos Estados Unidos é medida a 1,37, na Inglaterra e outros países é medida a 1,29 e no Japão a 1,25. Isso aqui geralmente se baseia com a altura média da população, tá? Então, como eu já disse,
Isso aqui dificulta muito a gente medir o DAP, né, o diâmetro altura do peito, e comparar ele com valores de tipo internacional. É bem complexo você fazer trabalhos, então, de distribuição diamétrica e querer comparar ele com os outros lugares aí do mundo. Cabe mencionar que quando você não consegue medir o diâmetro diretamente, tá? Você pode medir a circunferência. Então, como eu já disse para vocês, aqui na disciplina flexibilizada, a gente vai medir sempre o CAP. E se eu digo CAP, segue a mesma regra lá. Se eu não digo que é sem casca, quer dizer que eu medi com casca. Então, sempre, todas as vezes, a medida padrão é a medida com casca. Porém, a gente está no cerrado. Se vocês observarem no cerrado, a gente tem o quê? Uma vegetação de pequeno porte. E geralmente as árvores, algumas nem têm, tem tipo 2 metros no máximo, né? E você precisa medir o diâmetro. E às vezes você não consegue medir o DAP, principalmente porque as deformações estão ali onde tinha que ser medido. Então, algumas vezes a gente faz isso na base da árvore, já que a gente não consegue medir o diâmetro mínimo de interesse ou o diâmetro na altura do peito. Desta forma, no cerrado, né, pelas características que ele tem, a gente opta por medir o DAS ou o CAS. O DAS é o diâmetro ao nível do solo e o CAS é a circunferência à altura do solo. Geralmente é medido a 0,1 ou 0,3 metros, mas isso é muito específico para o cerrado. Se você chegar numa floresta de transição aqui que tem, e você conseguir medir o DAP, você vai medir o DAP. O DAP é a medida característica. Isso foi adotado porque no Brasil a gente tem esse bioma muito importante, como a gente tem a Caatinga também, onde as árvores têm uma estatura bem pequena. Relação entre o DAP e o CAP. Então, como eu já expliquei para vocês, mas aqui tem um desenho melhor, então você tem aqui a circunferência. O diâmetro é a linha que passa daqui a aqui, passando pela origem. E o raio é metade do diâmetro. Porém, pensem no seguinte: para eu obter o diâmetro, eu teria que furar a árvore. E eu não consigo fazer isso. Então, imagina, todas as vezes você tem que fazer daqui a aqui um trado e tirar. Então, para isso, você pode fazer uma relação de circunferência, que é passar a fita na lateral aqui inteira, e a partir daí você obtém o diâmetro, que é como a gente vai fazer aqui na disciplina. Então, a circunferência de um círculo é 2πr, duas vezes o raio. Eu sei que o diâmetro é duas vezes o raio, então eu vou pegar esses dois raios, né, e vou substituir ele na fórmula. Então, C vai ficar πd. A partir daí, é bem simples. D é igual a circunferência sobre π. Então, se eu tenho a circunferência e divido por π, eu tenho o diâmetro. Assim, a relação entre CAP e DAP é a mesma coisa daqui de cima. O DAP é a circunferência, né, o CAP dividido por π, e o contrário é válido. Se eu quero o CAP, é o DAP multiplicado por π. Então, são fórmulas bem simples. Isso aqui, não que a gente pede para decorar essas coisas, mas é interessante que vocês entendam isso aqui, tá? E gravem como fazer essas padronizações, porque, principalmente aqui nesse plano flexibilizado que vocês vão medir o CAP, mas todos os outros cálculos vão ser feitos em DAP, é interessante que vocês já gravem isso aí, porque vocês vão usar muito na engenharia florestal. A partir disso, você tem a área basal ou a área transversal das árvores, tá? Então, como eu já expliquei lá naquele slide da primeira parte da introdução, a área de qualquer seção do tronco, ou seja, qualquer diâmetro medido em qualquer posição do tronco, eu vou chamar de área seccional ou área transversal. Porém, se a seção que eu considerar for o DAP, eu então tenho uma área basal. A área basal pode ser medida por árvore ou para todo o povoamento. Aqui na disciplina nós vamos focar por árvore. A área basal de uma árvore é representada por G pequeno, tá? Então você nunca vai ver AB.
é sempre G. Isso já é padronizado no mundo inteiro, você vai ser G. E de um povoamento, G maiúsculo. Então, tudo que for de povoamento é G maiúsculo, tendo como unidade padrão metro quadrado por hectare. Então, a área basal de uma floresta é um indicador de sua densidade. O que que é isso? Como eu já expliquei lá na parte introdutória também, é o grau de ocupação. Então, se eu tenho 1 hectare, é quanto essas árvores estão ocupadas aqui no terreno. A aproximação à área basal à superfície de um círculo, sua determinação se dará em função do diâmetro ou da circunferência medida. Então, eu tenho aqui a área da circunferência. Para o DAP, o G é π DAP ao quadrado sobre 2. Então, se eu fizer essa fórmula, G vai ser π dividido por 4 DAP ao quadrado. Então, se eu tenho o DAP ao quadrado e multiplico por π sobre 4, eu tenho, então, a área. Ou 0,7854 DAP ao quadrado. Para o CAP, eu tenho, então, π CAP ao quadrado sobre 2π. G é 1 sobre 4π CAP ao quadrado. Ou G é calculado dessa forma. A gente vai basicamente usar isso aqui. Porém, isso aqui, lembra que a área em metro quadrado, isso aqui eu disse, e o DAP é medido sempre em centímetro, tá? Então, para isso, a gente vai ver para frente um pouco, que a gente vai dividir isso daqui, em vez de 4, a gente vai dividir por 40.000. Aí você já pode fazer a medição do diâmetro em centímetro e ele já vai te dar a área em metro quadrado. Tome cuidado sempre com área e circunferência. Então, olha bem, aqui, se você olhar o perímetro, é 4 metros. E a área de um quadrado é 1 metro quadrado. A do círculo também é 1 metro quadrado. Porém, a circunferência não é 4. Então, nem sempre a mesma área vai ter em tamanho aqui a mesma coisa. Então, você pode ver que num círculo você caminha menos, a sua área útil é menor. Tá? Então, é interessante você tomar cuidado com essas coisas. Nem sempre você tem o mesmo tamanho tendo a mesma área. Em metros quadrados, como eu disse para vocês, a gente vai fazer dessa forma. Em vez da gente dividir por 4, nós vamos dividir por 40.000. Aí você já tem o diâmetro que você vai ter em centímetros, você sempre vai guardar o diâmetro em centímetro. E se você dividir por 40.000, você tem em metros. Isso aqui se baseia naquele, você lembra? Eu tenho centímetro quadrado, eu tenho que chegar. Então, eu vou multiplicando de 2 em 2, eu multiplico aqui por 10.000. Ou o CAP, eu vou dividir por π vezes 40.000. Então, só como exemplo aí, você tem uma árvore com DAP igual a 20 centímetros, sua área basal em metros quadrados será quanto? Então, só jogar na fórmula. G é igual a 20 ao quadrado vezes π sobre 40.000, é 0,03142 metros quadrados. Então é bem simples, vocês vão fazer muito área, porque para a gente fazer cálculo de volume, é obrigatório que a gente tenha essa medição de área. Então, com isso aqui, a gente encerra essa segunda parte aí da unidade 2. Eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo e a gente faz então, começa a parte 3, que é a medição usando os aparelhos.